Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Bíblica em Joinville. É uma alegria para nós receber você aqui e o desejo do nosso coração é que com este culto aí na sua casa, no seu lar, você seja ricamente abençoado. E para começar esse culto, então, nós vamos ter uma palavra de oração. Então convido você a que, por favor, por um pouco de tempo, feche os seus olhos, abaixe um pouco a sua cabeça, para que nós possamos então falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela bênção de mais uma vez podermos, mesmo que online, estar na presença do Senhor, podendo ouvir, meu Deus, da Tua palavra, podendo cultuar, meu Pai, ao Senhor. E o desejo do nosso coração é que esse culto ele chegue à sua presença como um cheiro suave, do qual o Senhor se agradará, meu Pai. Continuamos, ó Deus, ainda orando em prol do nosso Brasil. Cada uma, meu Deus, das nossas cidades, dos nossos estados, cada um, meu Deus, desses lugares que estão sendo assolados pelo coronavírus, ao longo do nosso Brasil, meu Deus, nós pedimos a intervenção do Senhor. Pedimos que o Senhor trabalhe, ó Pai, Tu coloque a Tua poderosa e maravilhosa mão, meu Deus, sobre o povo brasileiro, proporcionando àqueles que estão, meu Deus, enfermos, a cura. E aqueles, meu Deus, que não, por um acaso, não pegaram esse vírus, que o Senhor continue, meu Deus, dando a eles também imunidade contra esse vírus. Oramos, ó Deus, pelos profissionais da área da saúde. Que o Senhor os abençoe, ó Pai, ricamente também, protegendo e guardando esses que estão na linha de frente dessa batalha, meu Deus, nos ajudando. E o desejo do nosso coração, meu Deus, como já foi dito aqui, é que esse culto possa alegrar o coração do Senhor e possa também edificar as vidas daqueles que porventura estejam assistindo. É em nome de Jesus que nós entregamos este culto nas Tuas mãos, meu Deus. Amém. Muito bem, agora nós vamos ouvir um hino entoado pelo coral da nossa igreja local. Claro que se trata de um arquivo em vídeo, já que nós não podemos nos reunir, mas queremos convidar você a adorar ao Senhor, a louvar ao nosso Deus, enquanto você ouve e assiste esse vídeo do nosso coral cantando um hino. Vamos ouvir. Perdido.
Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agora, neste momento, então, passar para um período de intercessão. Nós gostamos de sempre reservar um período no nosso culto para colocar diante do Senhor os nossos motivos de alegria, os nossos motivos de gratidão ao Senhor e também as nossas necessidades, aquilo que nós temos de pedir ao nosso Deus. E para esse momento gostaria de começar agradecendo ao Senhor, porque mesmo em meio a essa dificuldade tão grande que nós estamos enfrentando no nosso país e também no mundo, Deus ele tem sustentado o seu povo. Deus ele tem abençoado, muitas pessoas têm sido tocadas com as mensagens que estão escutando via internet, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja por mensagens gravadas ou transmissões ao vivo, enfim, o povo de Deus não está parado. A igreja de Jesus, ela continua ativa e nós louvamos a Deus por isso. E nós queremos agradecer também a toda a equipe, principalmente aqui da nossa Igreja Batista Bíblica em Joinville, que tem trabalhado de uma maneira bem especial, de uma maneira carinhosa, para que toda essa programação, todos esses cultos online, eles aconteçam e eles abençoem as pessoas que estão nos assistindo, e não somente aqui na nossa igreja, mas tantas outras igrejas espalhadas no nosso país estão fazendo e agindo da mesma maneira. Então, a você que tem trabalhado, você que tem dado do seu esforço para que esses cultos online, para que essas transmissões ao vivo aconteçam, a nossa gratidão. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Queremos agradecer a Deus também, porque nós temos visto a mão do Senhor em meio a toda essa dificuldade que tem assolado o nosso país com relação ao Covid-19. Nós temos ouvido de casos de pessoas que têm contraído a doença e têm melhorado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos também, eu particularmente, quero agradecer a Deus porque aqui na nossa cidade em Joinville são poucos os casos em que de fato já foi diagnosticado o coronavírus em algumas pessoas. E isso é maravilhoso porque significa que devido às medidas que estão sendo tomadas, a enfermidade ela não tem se alastrado. Então nós louvamos a Deus por conta disso e queremos agradecer a você também que tem cooperado, que tem ficado na sua casa o quanto o possível. Então Deus abençoe também ricamente a sua vida. E agora, passando para o momento dos nossos pedidos, nós queremos colocar diante do Senhor, de maneira em especial, os nossos enfermos, ou seja, todos os brasileiros, não somente da nossa igreja, mas todos os brasileiros que estão enfrentando essa enfermidade do Covid-19, e não somente essa, mas todas as outras também, porque são muitas pessoas com casos de câncer, são muitas pessoas com casos de tantas outras enfermidades, até mesmo mais letais, mais terríveis do que o Covid-19, e que necessitam também das nossas orações, da nossa intercessão. Portanto, queremos colocar todos os enfermos diante das mãos do Senhor, bem como também os profissionais da área de saúde, porque eles estão se arriscando, estando em contato contínuo com essa enfermidade, mas tudo isso eles têm feito por amor ao povo brasileiro. Portanto, eles são mais do que merecedores das nossas orações, da nossa intercessão por eles em favor de suas vidas, de sua saúde, também da vida dos seus familiares. Também ficam com o coração apertado por saber que os seus queridos estão enfrentando essa dificuldade toda tão de perto. Inclusive, existem muitos profissionais da área da saúde que não estão tendo a oportunidade nem de voltar para casa, porque não querem correr o risco de contaminar pessoas das suas famílias. Então, nós precisamos orar muito por eles, interceder pela vida deles, pedindo para que Deus os abençoe ricamente. Um pedido muito importante também é com relação à situação econômica do nosso país, porque nós sabemos que é necessário que haja essa luta contra a proliferação desse vírus. Mas um país ficar também completamente parado, isso pode ser muito prejudicial para a nossa economia, para aqueles que trabalham como autônomos, para aqueles que são microempresários, enfim. Muitas pessoas podem acabar sendo duramente afetadas por essa
por essa parada tão grande do nosso país. Então nós precisamos orar por isso também, pedindo para que Deus ele traga boas soluções, ele traga bons resultados para os nossos governantes conseguirem lidar com essa situação e para que o nosso país ele comece a caminhar novamente, mesmo que aos poucos, mas que ele volte a caminhar novamente, porque senão o número de desempregados vai aumentar ainda muito mais. Nós sabemos dessa história, estamos vendo tudo sendo notificado na televisão, nas mídias digitais, etc, etc. Portanto, nós precisamos orar também pela economia do nosso país e, por fim, orar pelos nossos governantes, pedindo para que Deus dê sabedoria a cada um deles, para que eles saibam como agir nesse momento tão difícil. Então, mais uma vez, eu convido você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, para que tenhamos mais um momento de oração. Meu Deus e Pai, com os nossos corações, meu Deus, cheios de alegria, nós queremos agradecer ao Senhor pela maneira como o Senhor tem nos sustentado, meu Pai, diante dessa dificuldade tão grande que assolou não somente o nosso país, mas o mundo todo. Agradecemos porque pessoas que estão sendo acometidas, ó Deus, por essa enfermidade, estão sendo também, meu Deus, curadas. Louvado seja o nome do Senhor. Continua, meu Deus, abençoando, por favor, esses médicos, essas pessoas, para que consigam, ó Deus, se recuperar plenamente. Queremos também, meu Deus, agradecer pelos profissionais da área da saúde que têm dado do seu melhor, ó Deus, para ajudar a nossa população. Nós queremos agradecer também, ó Deus, por aqueles que estão trabalhando nos mercados, nas farmácias, postos de gasolina, enfim, são lugares, ó Deus, onde a população necessita, meu Deus, de auxílio, de ajuda. São coisas que não podem parar e essas pessoas estão trabalhando, meu Deus, também nesse momento difícil. Então nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um deles. E queremos, ó Deus, também nesse momento colocar diante do Senhor os nossos pedidos, ó Deus. Lembrando em especial todas as famílias, ó Pai, cujos familiares infelizmente tenham vindo a falecer por conta dessa enfermidade do coronavírus, ou talvez uma outra enfermidade, meu Deus, que tenha acometido a família. Que o Senhor console, meu Pai, o coração daqueles que ficaram, que o Senhor, com a tua boa mão, meu Deus, a tua mão que é consoladora, traga, meu Deus, acalento, meu Pai, acalento para cada um desses corações. Que o Senhor, ó Deus, sustente, fortaleça cada uma dessas famílias, cada uma dessas vidas. Pedimos também, meu Deus, por aqueles que ainda estão enfermos, seja com o coronavírus ou com qualquer outra enfermidade, que essas pessoas também, meu Deus, estejam experimentando em suas vidas, meu Pai, a poderosa mão do Senhor. O Senhor abençoe, meu Deus, cada um desses, para que a enfermidade, meu Deus, ela seja vencida e essas pessoas tenham plena e franca recuperação. Pedimos pelos profissionais da área da saúde, cuida deles, meu Deus, eles necessitam muito do Senhor, eles estão em contato intensivo, meu Deus, com essa enfermidade. Nós já tivemos a triste notícia de que alguns deles vieram a falecer, vítima do coronavírus, meu Deus. Então, pedimos que o Senhor tenha misericórdia desses que ainda estão, meu Deus, fortalecendo, protegendo, trazendo, meu Pai, unidade para cada um deles. Lembramos, ó Deus, a situação econômica do nosso país. Nós sabemos o quão perigoso é uma nação ficar parada, meu Deus. A economia estagnada, ela pode trazer muitos malefícios. Portanto, pedimos que o Senhor nos abençoe, meu Deus, nos dê sabedoria, meu Pai, principalmente para os nossos governantes também, que têm uma difícil tarefa, meu Deus, em suas mãos, de governar uma nação tão grande, tão linda, tão rica, como é o nosso amado Brasil. E que eles então, meu Deus, tenham sabedoria vinda dos altos céus, diretamente do trono de graça do Senhor, para saber como lidar com toda essa situação, para que o Brasil, meu Deus, não venha a ser prejudicado ainda mais com todas essas coisas que têm acontecido, mas que todos os resultados possam ser revertidos. Tudo isso, meu Deus, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. E também, meu Deus, para que o povo brasileiro não venha a padecer, meu Deus, ainda mais nos dias em que estamos vivendo. Nós sabemos, ó Deus, que temos uma grande parcela de culpa quando nós rejeitamos ao Senhor, quando nós escarnecemos do Senhor, quando nós zombamos, meu Deus, da tua face.
Muitas coisas têm acontecido no nosso país, meu Deus, uma atrás da outra, que nós sabemos que entristece o coração do Senhor, que vai contra a vontade do Senhor. E nós sabemos, meu Deus, que muito disso que está acontecendo é sim permissão do Senhor, meu Deus, para que o povo do Brasil, possa voltar, meu Deus, a procurar a Tua face. Possa, meu Deus, direcionar os seus pensamentos novamente ao Senhor e possa buscar, ó Deus, na Tua palavra, como fazer para mudar de vida e viver uma vida que agrade verdadeiramente ao Senhor. É em nome de Jesus que nós lhe pedimos cada uma dessas bênçãos, meu Pai. Amém. Muito bem, nós queremos então louvar ao nosso Deus, e você pode participar enquanto nós vamos cantar uma canção aqui. Se você conhece essa canção, se você conhece esse hino, você pode cantar juntamente conosco também. Amém. Graças a Deus. Nesse momento, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para o momento mais importante desse culto, o momento em que a palavra do Senhor é pregada. E se você pode, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho como escreveu Marcos, no seu capítulo de número 10, faremos a leitura dos versículos de 46 até 52. Marcos capítulo 10, versículos de 46 até 52, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvamos ao Senhor, meu Deus, pela tua palavra. E pedimos as tuas bênçãos agora, neste momento em que ela será pregada, para que ela, meu Deus, que é poderosa, que é viva e eficaz, ela penetre, meu Deus, o mais profundo dos nossos corações, o mais profundo, meu Deus, da nossa alma, para que assim então sejamos edificados,
encorajados por ela e dessa maneira possamos viver, ó Deus, de uma maneira que vai refletir a imagem do Senhor e Salvador Jesus em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Essa semana eu li um artigo escrito por uma grande amiga minha, serva do Senhor também, fiel a Ele, e nesse artigo dela, ela falava exatamente sobre Bartimeu, o cego que estava no caminho de Jericó, e conforme eu lia esse artigo que ela escreveu, o Espírito Santo encheu meu coração para que trouxesse uma mensagem também nessa passagem, neste dia. E quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou em meu coração, em cima dessa passagem que é muito conhecida já pelo povo de Deus. E essa passagem bíblica, ela é maravilhosa. É o último registro de um milagre de cura feito por Jesus, registrado no Evangelho de Marcos. E esse trecho da palavra de Deus nos mostra uma história de superação surpreendente e com um final que é para lá de abençoador, não somente para Bartimeu, mas também para todos aqueles que se abrem para ouvir o que Deus tem a falar para cada um de nós através desse trecho maravilhoso. Uma grande multidão de peregrinos da festa da Páscoa seguiu Jesus até Jericó, cidade que distava aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. Aqui uma curiosidade interessante: haviam duas cidades chamadas Jericó, uma que era composta mais de ruínas e a outra que era Jericó Nova, que estava aproximadamente 2 quilômetros de distância dessa cidade de ruínas. É nessa Jericó Nova, inclusive, em que Herodes ele construiu para si uma grande fortaleza de inverno. E o livro de Mateus vai nos deixar registrado que haviam 2 cegos mendigando à beira do caminho. Mas tanto o evangelista Marcos como o evangelista Lucas, eles preferiram registrar somente o que aconteceu com relação a Bartimeu. Eles escolheram detalhar mais o que aconteceu com relação a Bartimeu, e eu creio que seja por causa do jeito peculiar e particular no qual Bartimeu ele reagiu a toda essa situação em que ele foi acometido. Em meio a uma grande multidão que tentava silenciá-lo, ele teve reações e atitudes que nos chamam a atenção e nos incentivam a fazer como ele fez. Nesses tempos difíceis que temos vivido e também enfrentado, é importante que nós consigamos reagir à multidão de pessoas. É importante que nós consigamos reagir à multidão de problemas. Precisamos reagir à multidão de inseguranças, à multidão de pensamentos, à multidão de vozes e até mesmo à multidão de pecados que tão de perto nos rodeiam. Com a coragem que Bartimeu teve, que assim como o artigo que eu li me fez ver que ele não ficou sentado sem fazer nada, nós também devemos agir com a mesma coragem que ele. E rapidamente eu gostaria de falar sobre 2 coisas que Bartimeu fez e que nos ensinam muito. A primeira delas é que Bartimeu ele não permitiu que a multidão o afastasse de Jesus. Leia comigo, por favor, o versículo 48 desse trecho, que diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos nós precisamos de Jesus, assim como Bartimeu, e todos aqueles que são necessitados de Jesus, eles não deixarão que a multidão os afaste de Cristo. Bartimeu, ele é, em certo ponto, uma personificação de cada um de nós, porque em todo momento, ou pelo menos em algum momento importantíssimo e crucial de nossas vidas, como diz o hino 245 do cantor cristão, Cristo vai hoje passar, Jesus de fato ele passou na nossa vida. Como? Através da sua mensagem, a mensagem maravilhosa do Evangelho, a mensagem que vai dizer que ele morreu na cruz no meu e no seu lugar, a mensagem que vai dizer que Jesus, o Cordeiro de Deus, inocente, sem pecado, morreu na cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado,
para que através daquele que tem fé nele, nesse sacrifício, confia que somente o sangue de Jesus tem poder para nos purificar dos nossos pecados, possa então alcançar a salvação. E se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, eu quero dizer que você ainda é mais necessitado do que aqueles que já tomaram essa decisão. Porque quem toma decisão ao lado de Cristo pode viver baseado nas promessas da palavra do Senhor. Mas aquele que ainda não entregou a vida a Cristo, ou seja, aquele que ainda não confessou a sua condição de pecador diante de Deus, aquele que ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e dessa maneira convidou, chamou Ele para que seja então o Senhor de sua vida, a palavra de Deus diz que você não é filho de Deus, você é apenas uma criatura do Senhor, e como criatura você não tem bênçãos que Deus designou e predestinou somente para aqueles que venham a se tornar seus filhos. Portanto, se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, entregue hoje a sua vida a Ele. Faça como Bartimeu fez. Clame pela salvação que há em Jesus. Bartimeu, ele não é o único a nos provar que a multidão não deve nos impedir de chegar até a pessoa de Jesus. Nas Santas Escrituras, o mesmo evangelista Marcos, no capítulo de número 5, versículos de 25 a 34, ele vai narrar como uma mulher que sofria de uma hemorragia já há 12 anos, ela também enfrentou uma grande multidão para simplesmente e tão somente tocar as vestes de Jesus. E dessa maneira, ser curada, ser liberta da sua enfermidade, e também ter a sua alma liberta da condenação do pecado. Não podemos dar ouvidos àquilo que as multidões nos dizem. Geralmente a multidão, ela terá a intenção de nos afastar de Jesus. Não incomode o mestre, você só atrapalha. Ou então, ele não terá tempo para você, desista. Ou ainda, olhe para você, você é só um mendigo, Bartimeu. Você não é digno sequer de falar com ele. Não devemos dar ouvidos à multidão, mas devemos dar ouvidos às palavras de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Convite do Senhor Jesus. Ele também diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. O Senhor Jesus ainda vai dizer: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A multidão vai fazer com que a multidão vai tentar fazer com que eu desistamos, nos afastemos da presença de Jesus, mas Jesus, ele está clamando: vinde a mim. Esse é o Cristo que está além das multidões. Este é o Salvador que nos convida a estar sempre perto dele. Esse é o Deus que nos ouve quando a multidão quer nos calar. Assim como falavam para Bartimeu: fica quieto, cale-se, não incomodes o mestre. Bartimeu, ele continuava clamando. Eu gosto quando o texto vai dizer que enquanto as pessoas diziam para ele se calar, ele se animava para clamar ainda mais. E ele chamava ainda mais alto, mais forte pelo Senhor e Salvador Jesus. Nós devemos fazer da mesma maneira, porque esse é o Deus que nos ouve quando a multidão quer nos calar. Por isso não devemos permitir que a multidão nos afaste de Jesus. E eu sei que você está provavelmente assustado com a multidão de notícias que você tem recebido a respeito do coronavírus e das coisas que estão acontecendo no mundo. Eu sei que você pode estar ficando preocupado também, recebendo essa multidão de vídeos e de notícias e de reportagens a respeito dessas coisas que estão acontecendo. Talvez você esteja ficando entediado com essa multidão de coisas que a gente não tem mais o que fazer, a gente não tem mais como sair de casa. A gente já fez tudo aquilo que tinha para fazer dentro de casa, era isso que eu estava querendo dizer. Dentro de casa a gente já fez tudo que tinha para fazer, tudo que estava às nossas mãos,
E talvez você esteja agora entediado com essa multidão de tempo vazio, um tempo ocioso. Talvez haja uma multidão de preocupação, de preocupações no seu coração. E agora, o que será do nosso país? Quando é que essa quarentena vai acabar? O que é que vai acontecer com a nossa economia? O meu trabalho, será que eu vou perder o meu trabalho? Como será que estão as coisas? Pode ser que haja uma multidão de preocupações nos seus corações, no seu coração, perdão. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não permita que essa multidão, qualquer que seja, ela afaste você de Jesus. Faça como Bartimeu. Clame pelo nome de Jesus, vá em direção a Ele e certamente Ele vai abençoar você. Uma segunda coisa que podemos aprender com Bartimeu é que Bartimeu sabia que mesmo em meio a uma grande multidão, Jesus era o seu mestre. É muito importante que nós prestemos atenção e reflitamos sobre isso. Acompanhe comigo o versículo de número 51, onde a palavra de Deus ela vai nos dizer assim, Marcos 10, 51. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. É interessante aqui que Bartimeu, ele chama Jesus de mestre. Ao ser chamado pelo próprio Senhor Jesus para estar em sua presença, após ser perguntado sobre o que ele queria de Jesus, Bartimeu, com apenas uma palavra, ele nos ensina algo grandioso, porque no original grego do texto de Marcos, a palavra que Bartimeu usou para se referir, para se dirigir a Jesus, é Rabone. E Rabone significa meu mestre. Só teve uma outra pessoa que chamou Jesus de Rabone em todos os evangelhos. Essa foi Maria, no capítulo 20 de João, versículo número 6, se eu não estou enganado. Quando Jesus aparece para ela, após a sua ressurreição, ela achando que se tratava então do jardineiro, do homem que cuidava daquele lugar, ela quando percebe que é Jesus, ela se dirige a ele chamando de Rabone, chamando de meu mestre. E está aqui, talvez nesse trecho, nessa palavrinha, a prova de fé de Bartimeu com relação ao Senhor e Salvador Jesus. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos no texto, ali no versículo de número 47, Bartimeu ele já se refere a Jesus usando uma expressão messiânica, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso mostra que Bartimeu ele conhecia as Escrituras. Isso mostra que Bartimeu, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o Messias e, portanto, ele via em Jesus o Messias de Israel, o Messias providenciado por Deus. Mas é com essa expressão Rabone, ou seja, meu mestre, que Bartimeu, ele nos dá a prova de sua fé em Jesus, porque essa expressão, ela mostra uma expressão pessoal de fé. O artigo que eu li nessa semana, dessa minha amiga abençoada, falava de como Bartimeu, ele se desprendeu do seu bem mais precioso, e também da representação da sua vergonha, a sua capa. Pois é, porque com a capa, Bartimeu ele se protegia do frio, Bartimeu se protegia da chuva e também cobria o seu rosto da vergonha e do desprezo, quando isso acontecia. Mas a mesma capa ele também estendia para receber as esmolas das quais ele tanto precisava. E portanto a capa ela tinha esse peso, era um bem muito precioso, mas ao mesmo tempo era aquilo que o denunciava, era aquilo que denunciava toda a sua miséria. Mas é interessante que o trecho, no versículo de número 50, vai dizer que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Por que Bartimeu largou a sua capa? Por que ele deixou a capa para trás, sem pensar duas vezes? A resposta é muito simples.
É porque Bartimeu sabia que Jesus era o seu mestre. Não era somente um mestre, mas era seu mestre. Era um mestre pessoal. Era alguém em quem Bartimeu ele podia chegar perto. Bartimeu sabia que ele poderia ter intimidade com Jesus e por isso o chama de Rabone, meu mestre. Quão maravilhoso é saber que mesmo em meio a uma grande multidão de empecilhos e desencorajadores, nós podemos descansar na certeza de que Jesus é o meu mestre, de que Jesus é o seu mestre, de que Jesus é o nosso mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não cremos num Deus que vive lá longe. Tem uma canção maravilhosa do grupo Vencedores por Cristo, chama-se Nas Estrelas, onde ela vai falar a respeito disso. Ela vai falar em que nós não cremos em um Deus que vive longe, lá no céu, sem se importar comigo. Não, o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. O nosso mestre é um mestre que se preocupa conosco. E em meio a um verdadeiro caos, ao qual o mundo foi submetido, agora por conta dessa enfermidade, não precisamos temer a grande multidão desesperada e sem esperança de um futuro seguro. Porque é bem verdade que nós cristãos, que confiamos e dependemos do Senhor, nós não fazemos a menor ideia do que vai acontecer no futuro. Nós não fazemos a menor ideia do que nos espera amanhã. Mas nós temos toda a certeza de quem estará conosco amanhã, de quem estará conosco no futuro. O nosso Deus, Jesus Cristo, o nosso Deus estará conosco no futuro. E como eu aprendi com o meu pastor em São Paulo, não importa saber o que é que vai acontecer no futuro, importa para nós saber que Deus estará lá. Porque estando Deus no nosso futuro, nós estamos seguros. Como diz o hino, descansando seguro nos braços de Deus. O que nós podemos concluir, o que nós já aqui, que podemos aprender com Bartimeu, o que é que nós podemos concluir com as atitudes dele? É que nós não podemos permitir que a multidão nos afaste de Jesus. Em meio aos muitos gritos, em meio a muitas pessoas desesperadas, em meio às muitas pessoas desesperançosas que você tem visto e que você tem ouvido, faça como Bartimeu e reconheça Jesus como o seu mestre. Se apodere disso. Tenha essa bênção fixa na sua mente, no seu coração, de que Jesus está conosco, de que Jesus é por nós. Nunca se esqueça das palavras dele, quando ele disse em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vem então o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, se eu não estou enganado, acho que no versículo 31, e ele vai dizer então que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não deixe que a multidão afaste você de Jesus, multidão qualquer que seja, de pessoas, de pensamentos, de sentimentos, de inseguranças, de preocupações, não importa, não deixe que ela afaste você de Jesus. E eu quero falar agora com você que está nos ouvindo, e eu já mencionei antes, que você não tem ainda certeza da salvação da sua alma. Você que ainda não confessou a sua condição de pecador diante de Jesus. Você que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Você que ainda não convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador de sua vida. Eu quero dizer que você só conseguirá descansar nos braços do Eterno Pai a partir do momento em que você depositar toda a sua fé em Jesus. A Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Não é o diabo,
Não é Satanás que faz essa separação. Não são as preocupações. Não é a falta de dinheiro. Nada disso. Mas a Bíblia diz que é a nossa condição de pecador. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. E portanto Jesus ele veio ao mundo para salvar não somente Bartimeu, porque Bartimeu não saiu da presença de Jesus somente curado, ele não recebeu somente a sua visão, mas ele saiu dali com a sua alma segura nas mãos de Cristo, ele saiu dali com a sua alma salva e garantida na eternidade, porque Jesus veio ao mundo não para curar somente os enfermos, não simplesmente para resolver os nossos problemas físicos, não, isso é o de menos. Jesus ele veio para poder resgatar a nossa alma da morte. A palavra de Deus diz em Romanos 8:1, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E portanto é importante que hoje você tome essa decisão, você se entregue a Cristo, que você ore dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço a minha condição de pecador diante do Senhor, mas eu creio também que o Senhor veio ao mundo morrer naquela cruz em meu lugar, para que através do seu sacrifício na cruz, eu receba então de Deus, das mãos do Senhor, a salvação da minha alma. Portanto, ore, entregue a sua vida a Cristo, não perca mais tempo, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Portanto, como a palavra de Deus ela nos diz, hoje é o dia da salvação, e portanto eu convido você a entregar a sua vida a Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Muito obrigado, meu Senhor, porque o Senhor usou, ó Pai, um ex-cego para que nos ensinasse lições tão valiosas. Obrigado, meu Deus, pela vida de Bartimeu. Obrigado, meu Pai, pela sua coragem. Obrigado, meu Deus, pela sua humildade. Obrigado, meu Deus, pelo seu exemplo, porque o texto também nos diz que ele, após ter recebido a salvação e a cura dos seus olhos, ele seguiu no caminho, seguindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por esse teu servo. E o desejo do nosso coração é que nessa noite nós aprendamos, meu Pai, e possamos viver, ó Deus, com essa certeza em nossos corações, de que a multidão pode se levantar, mas ela não tem poder para nos afastar da presença do Senhor, porque se nós clamarmos pelo teu nome, assim como Bartimeu fez, o Senhor também para nos ouvir. O Senhor também nos quer, meu Deus, na tua presença. Muito obrigado, meu Deus. E nós também sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de relacionamento íntimo. E portanto descansamos, ó Pai, nessa certeza e nessa segurança. Mas eu quero orar também, meu Deus, por aqueles que estão aqui, ouvindo essa mensagem, e que talvez ainda não tenham a Jesus como seu Salvador. Se há alguém, meu Deus, nesse momento orando, convidando Jesus para ser o Salvador de suas vidas, que essas pessoas entrem em contato conosco, que elas deixem um comentário ali, meu Deus, no YouTube, no Facebook, que elas possam se identificar, meu Pai, para que então, em tempo oportuno, possamos então entrar em contato também com essa pessoa, para ajudá-la, meu Deus, nos esclarecimentos bíblicos a respeito da salvação da sua alma. Obrigado, meu Deus, por essa equipe abençoada que tem trabalhado por trás das câmeras, para que as mensagens do Senhor continuem sendo pregadas e divulgadas, meu Deus. Nós sabemos que nós estamos em casa, em enclausuramento por conta da enfermidade, mas nós sabemos que a igreja do Senhor não deixou de ser igreja, porque a tua igreja, meu Deus, é um organismo vivo e não um prédio. E portanto, meu Pai, nós oramos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado em tudo, e em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por assistir a esse culto. O desejo do nosso coração é que a palavra do Senhor ela tenha falado poderosamente com você, e que ela produza frutos e traga mudanças também na sua vida. Em nome de Jesus, nós agradecemos a sua presença e pedimos que você, por favor, se inscreva no canal da nossa igreja,
dá uma clicada no sininho também para que você possa receber todas as notificações de mensagens e demais programações. Deus abençoe.